Olá, querido, Deus abençoe a sua vida. Eu sou o professor Paulino. Nesse vídeo eu quero falar um pouco acerca de um personagem chamado Timóteo. Quem foi Timóteo? Quero ler um texto lá em Atos capítulo 16, que diz assim: Paulo chegou também a Derbe, a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Muito bem, queridos. Timóteo, como é que ele surge nessa história? Na primeira viagem missionária de Paulo de Antioquia para a Galácia, ali em Listra, né? Existia esse jovem ali que acabou sendo alcançado pelo Evangelho de Deus. Ele era filho de uma judia e de um pai grego. Então, por essa razão, ele não foi circuncidado. Então, como Paulo queria arregimentá-lo, e de fato o fez, o levou consigo na segunda viagem, mas por questões religiosas, de ter que entrar na sinagoga dos judeus, era preciso que Timóteo estivesse circuncidado. Não que isso tivesse alguma alteração com relação à salvação, porque é uma questão vencida lá no capítulo 15 de Atos, com relação ao Concílio de Jerusalém. Mas era mais uma questão estratégica. Eu quero chamar a atenção desse jovem, que Paulo observou em Timóteo algumas limitações. A primeira limitação que Paulo percebeu em Timóteo era que ele era jovem. E Paulo diz para ele assim: olha, você vai encontrar algumas barreiras em função da sua pouca idade, mas isso não era um impeditivo para que ele fosse com Paulo, para que ele exercesse o seu ministério. Porque Paulo diz lá em 1 Timóteo 5,23, ele diz assim, ou melhor, 1 Timóteo 4,12, ele diz assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então a questão aqui não, conforme Paulo coloca aqui abordando, ele diz que o problema para você exercer um ministério no reino de Deus não está ligado à juventude, ou melhor, não está ligado à idade, mas está ligado à fidelidade na palavra, ao teu procedimento, ao teu amor, à tua fé e à tua pureza com relação às questões do reino de Deus. Essa foi a primeira limitação encontrada em Timóteo à juventude. A segunda limitação era a saúde. Paulo percebeu que Timóteo tinha alguns problemas de saúde, dos tais, ele diz assim, olha, não continue a beber somente água, toma também um pouco de vinho, por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Ele tinha algumas enfermidades, e uma delas era no estômago, 1 Timóteo 5,23. E por uma questão de não ter uma medicação apropriada, então Paulo sugeriu, né, que ele tomasse um pouco de vinho para amenizar essa questão aí. Certamente tinha algum princípio ativo aí no vinho, na uva, que o ajudava, né, a diminuir essa questão do sofrimento dele com relação ao seu estômago. Mas também que Paulo não via como um impedimento também essa questão da saúde. A primeira limitação era a juventude, a segunda a saúde. Agora tinha uma terceira limitação, que era a timidez. E a gente sabe que no primeiro século, né, a maturidade ela tinha muito valor. Os anciãos eram aqueles que eram arregimentados, eram aqueles que eram convocados, não é verdade? E Paulo tinha essa limitação, ou melhor, Timóteo tinha essa limitação da juventude, da saúde, e uma terceira limitação era a timidez, em função de ter que lidar com essas questões, né? De chegar em ambientes de pessoas mais maduras e ele tão jovem, certamente, né, conjecturando. Então, a timidez
ela foi assim como uma limitação para Timóteo. E Paulo diz assim, em 2 Timóteo 1, 7 e 9, ele diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele. Mas suporte comigo o sofrimento pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Então, Paulo, ele traz, então, essas 3 limitações, não como impeditivo para que Timóteo se lançasse na questão do reino de Deus. A primeira foi a juventude, a segunda foi a saúde e a terceira foi a timidez. Queridos, a fidelidade de Timóteo produziu confiabilidade de maneira que resultou no pastoreio de uma importante igreja, que foi a igreja de Éfeso. Mesmo com todas essas limitações, Timóteo não deixou de exercer essa liderança ali em Éfeso. E olha que ele teve muito êxito, porque era uma igreja muito grande, uma igreja pesada, mas ele foi conduzido pelo próprio apóstolo Paulo para aquela cidade ali, para poder cumprir com a missão naquele lugar. Tão grande era a sua confiança em Timóteo, que o chamou de meu cooperador, irmão e ministro no Evangelho de Cristo. Queridos, a gente percebe que as nossas limitações não são impeditivos, não são desculpas para que exerçamos a nossa chamada, cumpramos com o nosso ministério. E cada um de nós tem um dom, e eu preciso descobrir qual o meu dom, como devo exercer. E se eu ainda não descobri, ou se ele está adormecido, Paulo ele diz assim para Timóteo, 2 Timóteo 1,6, ele diz assim: por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Na verdade, queria dizer o seguinte: reaviva o dom de Deus que há em ti. Então, há um dom em você. Exerça esse dom, que ele seja reavivado na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e cumpra com o propósito pelo qual Deus o chamou. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, visite a nossa página e também, se puder, adquira esse livro, né? De Jerusalém a Roma, Atos e as Cartas Inspiradoras, que vai o auxiliá-lo bastante nessas questões. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço.